Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conversa da Pan, o programa que ajuda a encurtar distâncias, a chegar no outro. Afinal, neste momento em que ainda estamos atravessando, um momento de tantas incertezas, mais do que nunca, a conversa passa a ser um instrumento de união, ela nos conecta. Bora conversar então? Conversa na Pan com Patrick Santos. O programa de hoje está recheado de boas conversas. Logo aqui na abertura, um papo muito legal com o fundador da HSM, uma das mais bem-sucedidas empresas de educação e negócios do mundo. Autor do best-seller Gestão do Amanhã. Estou falando do José Salib Neto, que vai falar pra gente, em meio a essa pandemia, para onde temos que olhar, qual o futuro dos negócios, quais habilidades teremos que ter daqui para frente para encarar esse mundo cada vez mais disruptivo. Já já ele nos traz essas respostas, se é que é possível em meio a tantas mudanças. Tem também uma conversa pra lá de especial com um dos surfistas mais conhecidos e respeitados internacionalmente, bicampeão mundial de ondas gigantes e um dos atletas que mais romperam barreiras dentro do esporte. Eu estou falando do Carlos Burle, direto do Havaí, onde ele aguarda para retornar ao Brasil desde que a pandemia se espalhou pelo mundo. Ele conversou com a gente e disse que esse momento em que estamos atravessando irá trazer muitas mudanças e que podemos aprender muita coisa com o mar. No programa de hoje também vamos falar com o médico Alexandre Kalash, uma referência internacional quando o assunto é envelhecimento e longevidade. Kalash costuma trazer esses temas para uma visão mais holística e contemporânea, destacando sempre a influência da saúde, do conhecimento, dos relacionamentos e da condição financeira. E também, claro, do propósito. Ele se mostrou bastante preocupado com a situação dos mais idosos no país nesta pandemia. Tem ainda também um papo muito legal e interessante com um pensador do espaço urbano, o arquiteto Ciro Pironde, do interior de São Paulo, onde ele cumpre a quarentena. Nós conversamos com ele sobre a pandemia do coronavírus. Segundo ele, pode dar uma oportunidade de olharmos de forma diferente para as cidades, além de romper, claro, a dimensão da separação econômica e social, possibilitando aí um caminhar muito mais junto com o outro. Tem ainda o Minuto de Superação com meu querido amigo José Luiz Tejon e as caricaturas do Érico San Juan, que humaniza aí os convidados do podcast 45 do Primeiro Tempo. Bom, e logo aqui na abertura nós vamos conversar com o fundador da HSM, uma das mais bem-sucedidas empresas de educação e negócios do mundo, e autor do best-seller Gestão do Amanhã, o José Salib Neto. Ele vai tentar nos ajudar a encontrar algumas respostas em meio a essa pandemia. Para onde temos que olhar? Qual o futuro dos negócios? Quais as habilidades que teremos que ter daqui para frente para encarar esse mundo cada vez mais disruptivo? E eu já vejo aqui na tela o José Salib Neto falando com a gente diretamente lá de Alphaville. Tudo bem, Salib? Obrigado por atender aqui o nosso chamado e para explorar um pouquinho o seu conhecimento. Você viu que eu só trouxe questão fácil para você nos ajudar. Patrick, prazer estar com vocês. A resposta é sempre sim para tudo que você me pede. Eu sou um admirador seu, de tudo que você faz. Então, só não sei se eu vou ter todas as respostas, mas que eu tô à disposição, eu tô. Ô Salib, por onde a gente pode começar, então? Eu acho que seria um bom caminho aí para esse momento de tantas dúvidas. O que talvez seja fundamental a gente olhar, começar a clarear algumas coisas em meio a tantas quebradeiras, tantas incertezas? Qual que é a sua primeira dica, cara? A primeira dica é que não esperem nenhuma solução para a pandemia antes da vacina ser desenvolvida. Essa é a minha conclusão. Eu tenho acompanhado no mundo inteiro, amigos, acompanhei um torneio de tênis agora, recentemente, que fizeram. Não vejo solução até aparecer a vacina e Deus nos ajude que essa vacina apareça. Enquanto isso, nós temos que tocar nossa vida, né? Ajustar para as nossas a nova realidade, né? É uma realidade mais virtual do que qualquer coisa. Acho que as pessoas vão precisar continuar fazendo todas as coisas, talvez não tenha mais aquela locomoção física, né? Então,
hoje o mundo é digital, né? Conhecimento digital, educação, desenvolvimento, entretenimento, né? Então hoje nós estamos indo por esse caminho e temos que ficar muito bom neles. Não adianta a gente esperar. É aquilo que eu falo. Existem dois tipos de pessoas, empresas que vão sair dessa pandemia: as que não fizeram nada e ficaram esperando, e as que se reinventaram e vão sair 10 vezes melhor, né? Aqui tem um novo projeto, acho que todo mundo tem que ter um grande projeto digital, né? Eu e o Sandro desenvolvemos um grande agora e estamos em fase aí de desenvolvimento na área de educação, porque independente da pandemia acabar, a gente já viu que a realidade vai ser muito diferente, a maneira como as pessoas vão se relacionar. Essa pandemia vai demorar muito para ser esquecida. Então, a gente tem que se ajustar para esses novos tempos e a gente acaba ficando melhor, né? A gente tem que aprender. Se o mundo é digital, vamos nos digitalizar e transformar tudo, né? Então, e tem coisas que realmente vão ter que ser descartadas, né? Tem situações ou os negócios que não vão mais existir. Então, talvez seja a hora de realmente repensar e fazer uma outra coisa e sair melhor ainda, né? Mais ou menos assim. E é interessante, Salib, te ouvindo, né? A gente está falando um pouco do mundo digital e da importância da gente apostar nessa questão do mundo digital, né? O caminho agora. Eu estava vendo há pouco, antes da gente começar a bater esse papo, estava lendo uma notícia que chegou para mim aqui, de um executivo da startup do Airbnb, dizendo que olha que mudança, olha o grau de mudança que a gente está enfrentando, né? O que levamos 12 anos para construir o Airbnb, perdemos quase tudo em semanas. Porque ele se refere, claro, o Airbnb, a sua base ao turismo, né? E agora não tem mais deslocamentos. E é uma startup gigantesca, acho que muitos que estão nos assistindo e nos ouvindo já usaram de alguma maneira, né, os serviços da Airbnb, uma gigante mundial. Da noite para o dia, Salib, você que conhece tantos negócios, é um estudioso, cara. Olha o grau de mudança que a gente está enfrentando. Você deve ter lido essa notícia também, você é um cara muito antenado. É isso, né? A gente vai ter que se reinventar, enfim, tem muita coisa aí. Fala aí. São coisas assim, são negócios que dependiam da nossa presença física, né? E o Airbnb depende da nossa locomoção, de ficar na casa dos outros, né? Não só independente disso, mas as pessoas vão estar muito preocupadas de entrar na casa de alguém, né? Ou de um hotel também, né? Então são coisas, é realidade, né? Mas é o que eu falo, não dá para ficar parado, entendeu? Você tem que, de repente, aproveitar toda essa tecnologia do Airbnb e desenvolver alguma coisa rápida, né? Que seja útil também, né? Porque a vida continua, né? Nós vamos estar aqui dentro de casa, mais dentro de casa do que fora, né? E temos que fazer, né? Então a medicina, de repente, vai ter que ir para a casa da pessoa, a educação tem que ir para a casa da pessoa, a telemedicina. Hoje, o que eu descobri nessa pandemia é que 80% das reuniões que eu fazia podem ser tranquilamente feitas aqui, quer dizer, um desperdício de tempo, talvez anos de tempo desperdiçados em reuniões que eram totalmente desnecessárias e que podiam ser feitas facilmente pela tecnologia. Eu, particularmente, em educação, eu aprendo muito mais aqui na tela do que indo num evento, por exemplo, né? Aliás, é onde minhas pesquisas são feitas, né? Quando eu escrevi 4 livros aí, junto com o Sandro e um com a Adriana, nesses últimos 3 anos e meio, e todo mundo acha que eu fui para a China, para o Silicon Valley. Cara, eu aprendi aqui mesmo, né? Então o mundo do conhecimento está aqui nesse celular, no que eu estou falando com você agora. Então, assim, temos que nos reinventar. Tem negócios que realmente foram mais impactados que outros, mas tem novos negócios que vão ter que ser desenvolvidos rapidamente. Ô Salib, e você claro que tem aí uma crise econômica se desenhando, né? Não tem como, o tombo é gigantesco. Mas o que eu queria te perguntar, trazendo um pouco a sua expertise, a sua experiência, você é um cara otimista, assim? Você acha que você acabou de dizer, né, que de repente, te ouvindo, me veio a seguinte sensação, talvez o trânsito possa melhorar a partir disso, que você está falando de a gente não ter mais deslocamento, 80% das reuniões
que te tiravam aí de Alphaville, para, por exemplo, vir aqui para São Paulo, você pode fazer remotamente. A gente pode melhorar algumas outras questões. O que eu quero dizer? Independente da crise econômica, a gente vai ter que se adaptar a ela, mas você está olhando isso de uma forma otimista? Você acha que a gente pode se reinventar e se encontrar num mundo melhor? Deu para entender mais ou menos onde eu quero chegar? Ou ainda é muito cedo para a gente saber, cara? Olha, eu não sei. Eu não sei se é um mundo melhor. Talvez seja um mundo bem diferente, né? Porque eu estou aqui em casa, no digital, e vamos ter um projeto digital, né? Vamos fazer cursos sem eu precisar sair de casa, tudo. Mas eu particularmente gostava do outro, de estar em contato com as pessoas, de estar viajando, né? Inclusive tinha uma viagem programada agora. O nosso livro Gestão do Amanhã ia ser lançado em Portugal, né? E lá no Rock in Rio Innovation. Então aquilo lá foi postergado. Tinha uma viagem bonita para a Itália. E por mais que a gente veja aqui no virtual, ainda a gente gosta de... Mas a gente tem que se adaptar, a gente não pode ficar reclamando. É o que eu falo. No meu livro, eu não sei se você viu, né? Eu lancei agora, junto com a Adriana Salles Gomes, Sim. O Algoritmo da Vitória, né? Aqui, ó. Ups. Sim. Eu até bati um papo com a Adriana, foi muito legal nesse trabalho que vocês trazem um pouco esse conhecimento do esporte, né? Essa expertise do esporte, de várias modalidades, né? Um pouco para a nossa vida, e eu acho que ele é muito importante nesse momento, né? Tem muito ensinamento aí também, né, Salib? Sim, um dos ensinamentos é a minha entrevista com o Guga, né? E eu fiquei 2 horas com ele. Pô, e o cara não reclamava, não falava nada negativo, né? Eu falei, porra, Guga, não é possível, cara, você ganhou muita coisa, mas também perdeu. Por que você não reclama? Ele fala assim, o Larry, o meu técnico, me proibia de falar qualquer coisa negativa desde que eu tenho 13 anos. então é o que eu adoto um pouco dessa maneira de pensar. Porque sabemos que o problema está aí, mas não podemos ficar o dia inteiro reclamando, né? A gente sabe que a situação está aí. Por exemplo, eu e o Sandro, a gente faz inúmeros projetos. Acabamos de completar o nosso 5º livro. Nós estamos fazendo, vamos ter agora a nossa imersão digital. As pessoas vão poder participar sobre todos esses temas que nós estamos desenvolvendo, gestão da manhã, no quadro da cultura, estratégia. Temos um projeto educacional digital grande. A gente não fala a palavra pandemia e não reclama de nada quando a gente se comunica um com o outro. Então isso aí já é um começo, cara, porque se a gente entrar nessa de ficar negativo, você não para mais, entendeu? Aí que você não faz nada mesmo, né? Então eu tenho um lema, na verdade eu não me lembro, faz tempo que eu não falo nada negativo, eu não sei nessa entrevista, porque o tema é esse, né? Senão eu estava falando de outra coisa. Então é bom a gente mentalizar para manter o espírito positivo, achar coisas boas, tudo bem, ter menos trânsito, menos poluição. De repente a gente vai ter que voltar para uma vida diferente, vamos ter que voltar com capuz, com roupas de astronauta, a gente não sabe, né? Mas temos que achar alternativas, né? Eu mesmo mandei fazer máscaras de gestão da manhã, com nossa marca aqui, Gestão da Manhã. Então você tem sempre algumas maneiras de você pensar, mas o importante é manter o espírito positivo, que com o espírito negativo a gente não faz absolutamente nada. Salib, então vamos entrar um pouco no espírito positivo, que eu me lembro de uma conversa, quando você esteve aqui, que a gente gravou nosso papo lá no podcast 45 do Primeiro Tempo, eu lembro que você o que mais me chamou a atenção naquela entrevista foi o seu olhar sobre essa questão positiva mesmo, né? Eu tentava trazer algumas questões que traziam um pouco a dificuldade das pessoas terem acesso a um monte de conhecimento. Você falou, olha, eu acho que não me lembro na história da humanidade que a gente teve acesso a tantos conhecimentos. Você com uma tela de celular aqui, né? Você tem um mundo, uma biblioteca, que lá no passado você precisava ir numa biblioteca, você precisava pesquisar de uma outra maneira. Quer dizer, tem um outro lado muito legal disso, né? De você, o que tem de lives, o que tem de entrevistas, o que tem de gente compartilhando seus ensinamentos, liberando cursos, enfim. Tem um lado muito positivo disso que traz muito aprendizado também, né, Salib? Acho que isso é legal a gente ressaltar também.
Com certeza, pô, nunca... Você vê que eu estou fazendo 3 lives por semana, que eu sou convidado aqui, e eu vejo outras lives, quer dizer, pô, por falta de... Hoje em dia só não tem conhecimento e educação quem não quer, né? Porque tá tudo disponível, tá tudo grátis aí. Você consegue virar um PhD hoje gratuitamente se você tiver disciplina, uma disciplina digital. Então tem muita coisa boa, né? Essa situação, essa nova realidade, a gente tem que se adequar e se adaptar, né? E, pô, em vez de ir no cinema, você vai ter que ficar aqui na Netflix. Aliás, a Netflix aí dobrou o número de assinantes, né? Então tem muitas oportunidades, né? Pô, se você pegar, por exemplo, o caso da Netflix, com o dobro, assim, acho que não sei se dobrou, mas aumentou uma barbaridade o número de assinantes. Por quê? Porque as pessoas estão mais em casa. Pô, se as pessoas estão mais em casa, vamos criar negócios e serviços para as pessoas ficarem em casa, entendeu? Vamos criar, por exemplo, né? Pô, os restaurantes fecharam, né? Estão fazendo agora o delivery. Logicamente, o delivery, a comida não vem do mesmo jeito que se você come lá. E se você desenvolver uma cozinha, por exemplo, uma cozinha móvel, onde o teu restaurante pode ir para uma rua e entregar as comidas gourmets a domicílio, entendeu? Então você tem, sabe, você tem diferentes. Agora, o que não pode é ficar parado. Você tem que ver todas as oportunidades, entender como as pessoas estão se comportando. Então, baseado nesse comportamento, aí você começa a oferecer produtos e serviços, né? Então, é que nem a turma de academia. Pô, as academias fecharam, não vão. Pô, o que a gente faz? Porra, dá aula em casa, né? Faz uma academia digital com câmeras, né? Inclusive, a turma que está se dando bem na questão do digital, ela não bota só um celularzinho aqui, como nós estamos fazendo, né? Porra, é uma produção mesmo. Então, porra, investe de uma superprodução e você consegue dar aula de tudo, você consegue educar tudo, você consegue formar, entendeu? Então, eu acho que tem mil maneiras aí de ser. Eu estou muito entusiasmado. A única coisa que eu sinto falta, realmente, Patrick, é de ir na churrascaria todo domingo aqui em Alphaville, uma vez, de poder ir para os Estados Unidos, ficar no meu lugarzinho lá, e poder ir para a Europa passear. E ir para Florianópolis para passar um pouco. O resto não sinto falta de absolutamente nada, eu estou muito feliz. Aliás, eu falei para todo mundo, a hora que acabar essa pandemia, né, um dia acaba, eu só vou sair de casa para isso. Entendeu? Tá certo. Legal, a gente vai ter que se adaptar mesmo, e não tenha dúvida. E você está sentindo uma falta de uma coisa, outros, cada um de alguma maneira, mas de certa forma tem muito ensinamento. Ô Salib, então, já encerrando aqui o nosso bate-papo, eu vou deixar um convite, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais de toda essa história, tudo que você já vem dizendo nos seus livros, nas suas palestras. Eu vou deixar o link depois da nossa conversa que nós tivemos lá no podcast 45 do Primeiro Tempo, onde primeiro você conta a sua história, né, e depois traz o seu olhar sobre uma série de coisas. Muito legal falar com você, Zé Salib Neto. Bom, eu que agradeço, Patrick. Você sabe que para você a resposta é sempre sim. Parabéns aí pelo programa, parabéns aí pelo segundo tempo tão necessário, né? A formação das pessoas, né? Vejo tantos profissionais aí com tantas possibilidades que estão na metade da vida, mas na verdade aquela primeira parte profissional já cerrou aquele capítulo. Ela precisa partir para uma outra atividade, né? Por exemplo, ontem eu falei com o pessoal que é a melhor escola do Brasil de culinária, né? Porra, os caras em 40 horas formam um chefe, né? Então, é fantástico, né? A possibilidade de você conseguir ter uma outra profissão, ter uma vida produtiva. Você não precisa morrer com aquela formação que você teve. O mundo precisa muito de serviços, de coisas de qualidade, né? Então, parabéns aí pela sua ideia de mostrar para as pessoas um novo caminho. Legal, e quando tudo isso passar, você vem aqui para a gente bater um papo ao vivo no estúdio. Tá bom, Salib? Grande abraço. Grande abraço, Patrick. Você já pensou que o mar pode nos ensinar muita coisa, inclusive a ter mais paciência? Pois é, quem diz que aprende muito com os oceanos é um dos surfistas mais conhecidos e respeitados internacionalmente. Ele é bicampeão de ondas gigantes e um dos atletas que mais romperam barreiras dentro do esporte. Estou falando do Carlos Burle.
Eu conversei com ele direto do Havaí, onde ele ainda aguarda, né, para retornar ao Brasil desde que essa pandemia se espalhou pelo mundo. O papo está muito interessante, eu separei um trecho dessa conversa, onde ele começa falando sobre o seu sentimento, sobre tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos por conta do coronavírus. Vamos ouvir um trecho dessa conversa. Uma mistura de sentimentos enorme, insegurança, frustrações, medo, mas ao mesmo tempo eu tenho me mantido focado, né? Eu sei que o melhor que eu posso fazer é trazer a minha consciência para dentro, né? Trabalhar o que eu sempre acreditei que é super importante, que é estar presente para viver o momento, não fugir do momento, né? E entender da melhor forma a mensagem que esse momento está passando e como que eu posso aproveitá-la para evoluir, porque a vida para mim é uma oportunidade de evolução, né? E eu, por experiência própria, sei que eu sou o que eu sou hoje pelas minhas frustrações, pelos meus erros, porque as minhas vitórias me deixam muito acima da minha consciência, né, da minha conexão com a minha essência. Me tiram de mim, né? O ego, ele prevalece diante das vitórias, né? E as perdas me deixam mais consciente de quem eu realmente sou, e isso é muito importante para o ser humano, né? A gente está vivendo um momento onde está todo mundo conectado, então não tem ninguém fora desse jogo, não é uma guerra isolada, não é uma pandemia isolada, não é um problema isolado, todos nós estamos vivendo algo muito conectados, e isso é uma oportunidade enorme. Agora, lógico que não tira as dores, não tira os sofrimentos, não tira os desafios. De que forma nós vamos passar por isso vai depender muito de cada um de nós. E eu acredito bastante, Patrick, na responsabilidade individual, e não estar colocando a culpa nos outros, entidades, autoridades, governos, e puxar para você, né? Porque é um momento realmente muito precioso, e você pode perder essa oportunidade. E dentro disso que você falou, desse caminho que você já busca há muitos anos, né, de olhar um pouco para dentro, né, se conhecer melhor, o autoconhecimento, né, você pratica yoga já há muitos anos, você sempre teve, né, o próprio contato com o mar, né, te traz um pouco esse momento do presente que você citou. De que maneira tudo isso, cara, esse olhar para dentro, esse mergulho interno, pode nos ajudar a superar esse momento? De que maneira isso é importante? Porque, como você disse, talvez seja um momento único na nossa história, né? De todos coletivamente olhar para uma causa maior. De que maneira essa relação, esse caminho que você fez pode ajudar também todos no sentido de aproveitar esse momento, cara? Para mim é muito simples ver isso, né? Eu consigo entender que eu não posso estender a minha mão para ajudar alguém se eu não estiver preparado. Eu posso até fazer, mas o resultado talvez não seja o melhor possível. E quando você começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, você se torna uma pessoa muito mais equilibrada, né? Muito mais tranquila, você consegue absorver as mensagens e entender as tuas emoções de uma forma mais clara e ter um domínio maior das tuas emoções, ter um domínio maior das tuas ações, das tuas atitudes, do que você quer para você. Então você se torna mais ser do que ter, né? E senhor do teu destino, sabendo que somos vulneráveis, que tem várias coisas que podem acontecer, mas se você não pode controlar todo o meio, pelo menos a tua mente, né, você deve dominar. E é um desafio muito grande, principalmente porque ela gosta de divagar, nós somos constantemente bombardeados por mensagens, né? Existe um marketing muito grande, onde a gente entende que o ser humano, por necessidade própria, dá uma atenção enorme para as coisas que provocam medo, né? Então, o marketing hoje, as mídias, apelam
sempre apelaram para isso, para drama, né, para medo, porque o medo chama atenção realmente, é uma questão de sobrevivência do ser humano. Então eu vejo que se você não for por esse caminho, você pode até tentar ajudar, mas será que você vai estar tão preparado? Primeiro você tem que se curar para curar alguém. Né? Quando a gente entra no avião, a primeira coisa que falo olha, antes de ajudar alguém, bote a máscara em você, né? Porque aí você pode ajudar alguém. E é mais ou menos isso que acontece na vida. Mais ou menos não, é isso que acontece na vida. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer é o caminho do mindfulness, é do autoconhecimento. E às vezes pode parecer egocêntrico, né? Um ato de egoísmo muito grande, porque você pode ser criticado, né? Você está muito ausente, você não está correspondendo, não está levantando a tua bandeira por essa causa, você não está se expondo. Mas, em contrapartida, você, bem equilibrado, cara, você vai estar atuando de uma forma muito positiva, não só na tua vida, mas na vida de todas as outras pessoas. Uma mente equilibrada, um ser humano equilibrado, ele contagia muitas pessoas. E o oposto é verdadeiro também, né? O oposto também é verdadeiro. E eu tenho a impressão que essa nova era, Patrick, a gente está indo para esse lado. Cara, né? Conclui. Não, é isso mesmo. Né? Agora, o que eu ia dizer é que a gente precisa respeitar. Não podemos criar agora aquela vontade de que isso aconteça, né? Uma expectativa, me veio a palavra, a gente não criar uma expectativa enorme que as coisas aconteçam na velocidade que a gente quer, porque a gente vai criar uma frustração. E as frustrações, que são normais na vida da gente, elas também perturbam a gente. Então mantenha a tua expectativa baixa e tenha um objetivo que seja digno na tua vida e tenha um trabalho constante, mas não crie uma expectativa muito grande, porque a vida ela tem para a gente um plano que não necessariamente é o plano que a gente tem para a vida. Né? E a gente tem que ter essa harmonia com o universo, porque senão a gente vai viver sofrendo. E ninguém quer viver sofrendo, todos nós queremos ser felizes, né? Essa é a realidade. Então, assim, você chega para mim, você está feliz? Eu falo, olha só, dentro da minha realidade eu estou feliz, mas eu estou triste também, porque eu não queria estar vendo tanto sofrimento, não queria ver o nosso país envolvido numa guerra política num momento que é muito mais humano, né? Mas tudo bem, eu entendo que se faz necessário. E talvez a grande mudança, que é um pouco o que você falou, né? Talvez mais do que você só estar na rua, vem junto, vamos transformar isso, é você se transformando, né? Porque quando a gente muda internamente, a possibilidade de mexer com o exterior é muito maior quando a gente faz a mudança, né, Carlos? Acho que são as mudanças no nosso entorno que tem um potencial muito grande, né? Se cada um mudar, porque, como você disse, as questões são individuais, isso é o olhar de cada um, mas se cada um mudar, o todo muda também, né? Eu acho que tem muito sentido, eu compartilho muito com o que você diz, cara. Eu acho também, eu acredito que algo novo vai nascer, cara. Eu sei que tem gente que não é tão otimista, eu tenho ouvido muita gente aqui, uns oscilam que sim, outros acham que não vai mudar, mas eu acho que a mudança é de cada um, né? E acho que cada um fazendo a sua parte, né? Mudando internamente, se conhecendo melhor, algo bom há de surgir de tudo isso, né, cara? Não sei o que você acha. Não, com certeza, e completando esse nosso raciocínio, né, dando um exemplo prático, e comparando o ser humano a um copo, né? Um copo cheio de emoções, né? Que está prestes a transbordar a qualquer momento. Esse copo, quando ele esbarra em algum outro elemento e ele transborda, ele vai botar as emoções para fora. E quando você sai para se relacionar, você é exposto a esses momentos constantemente, né? Então, assim, se alguém te provoca de alguma forma e você está com uma emoção de raiva, você vai explodir com raiva. Se você está com uma emoção de equilíbrio, de amor, de compreensão, de perdão, de gratidão, você vai transbordar essas emoções também. Então, que tipo de mundo você quer para você? As pessoas falam muito em eu quero paz,
eu quero abundância, né? Eu quero harmonia, mas dentro de você, você tem aquilo, né? Porque você vai ser provocado constantemente na vida, né? E na primeira hora que você for provocado e você botar para fora as suas emoções, que tipo de emoção você vai ter? Você vai perdoar a pessoa ou você vai julgar a pessoa, né? E isso é muito ruim, entendeu? E nós somos todos, quer dizer, desculpa, não é que isso é muito ruim, isso é muito importante, Patrick, né? O entendimento dessas leis na vida é muito importante, né? Porque elas são muito poderosas, e elas têm uma abrangência na vida de nós todos. Então, essa mudança ela deve começar de forma contrária, né? De dentro de cada um para um todo, não de um todo para dentro de cada um da gente, entendeu? Não é um regime, uma ideia sendo imposta. É sim um controle emocional de cada um de nós para que a gente possa fazer escolhas claras e que tenham uma finalidade de bem em comum para todos, não só para nós, né? Que não seja uma coisa egoísta, né? Porque nós, seres humanos, nós somos inerentes, quer dizer, nós somos, temos, né, constantemente sentimentos e emoções de frequência baixa, faz parte, né? Assim, o medo, a inveja, a vontade de ganhar, de competir constantemente, isso tudo faz parte do ser humano. Mas que tipo de emoções você quer trabalhar? Ô Carlos, e dentro disso que você está falando, o que o mar, cara, te ensinou sobre tudo isso? Que eu imagino, boa parte da sua vida você passou no mar, você enfrentou as maiores ondas do mundo. Aliás, tem um trechinho aqui que eu peguei do seu livro, que você fala assim: o surf de ondas grandes é o ser humano enfrentando a natureza no grau mais elevado do seu poder físico e psicológico, né? Que relação que você faz, cara, do mar com tudo isso? Depois eu quero falar muito do medo também, mas a relação que você faz com o mar, da vida, para a forma de encarar as coisas. O que ele te ensinou, cara? Você olhando o mar, ele já mostra para a gente que é um ambiente muito adaptável, flexível. A água, ela se adapta, né? Essa é o paralelo que a água ensina para a gente, né? É a maneira como o ser humano enxerga a água, pelo menos eu, né? O Carlos Burle, quando vê a água, ela passa para mim essa mensagem de adaptação, né? E o mar me ensinou muito isso, sabe? Seja flexível, a sua força não vai me vencer. Eu vou te derrubar sempre que você achar que você é poderoso. E, aos poucos, eu fui entendendo, né, que essas lições que essa relação me trouxe, que são lições importantíssimas, né? Resiliência, cair e levantar, porque não importa o quanto bom você seja dentro do mar, você vai cair muito, né? Você, principalmente na vertente do meu esporte que eu escolhi, nas ondas grandes, você vai cair, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ter acidentes incríveis, vai passar por momentos que são bem difíceis, né? Você precisa estar preparado para voltar a se reerguer de uma forma positiva, equilibrado. Precisa ter humildade, precisa ter paciência para esperar a onda. Talvez seja um dos esportes que exija mais paciência no mundo, porque qualquer um outro esporte você tem a ação, você fala assim, não, agora eu vou, né? Tem vento, agora eu levanto minha vela, eu vou velejar, né? Por mais que eu tenha que premeditar uma ação em algum esporte, no surf você pode ficar horas dentro d'água e não pegar uma onda, ou um dia inteiro você não pega uma onda. Então você imagina a paciência que você tem que ter sendo surfista, né? E aí você começa a ter uma relação muito mais visceral com o mar, né? Porque são horas e horas e horas de você e o mar ali conversando. Você tem que entender como é que ele está hoje. Será que ele está bem-humorado, mal-humorado? De que lado que a corrente está levando, né? Que o vento está soprando? Então é um estímulo muito grande a todas essas
essas emoções que afloram quando a gente está dentro d'água, que são inúmeras, e todos te ensinam a ter paciência, ter humildade, resiliência. Aí está o papo com o Carlos Burle. Claro, o mar ensina muitas coisas, né? Como ele disse agora no finalzinho, principalmente resiliência também, que é um dos fatores fundamentais para a gente enfrentar esse momento tão difícil, né, também que estamos atravessando. Aliás, se você quiser ouvir a entrevista completa, o papo está muito legal, quase 1 hora de conversa com ele. Eu vou deixar o link, está lá no podcast 45 do Primeiro Tempo, eu vou deixar o link no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, nesse papo incrível com um dos maiores surfistas do mundo, o Carlos Burle. O papo agora é com o médico Alexandre Kalash, uma referência internacional quando o assunto é envelhecimento e longevidade. Ele costuma trazer esses temas para uma visão mais holística e contemporânea, destacando sempre a influência da saúde, do conhecimento, dos relacionamentos, da condição financeira e também do propósito. Ele se mostrou bastante preocupado com a situação dos mais idosos do país nesta pandemia. Nesta conversa que eu tive com o Dr. Alexandre Kalash, que já dirigiu o Programa Global de Envelhecimento e Saúde da OMS, se mostrou muito preocupado com a situação dessas pessoas mais velhas por conta do coronavírus, principalmente com relação à desigualdade social. Vamos ouvir um trecho do que disse o Dr. Alexandre Kalash. Patrick, eu sinto dizer, porque isso me dói na pele. Eu nunca vi a reputação do Brasil tão baixa, tão desgastada. Eu não imaginava que nós pudéssemos chegar onde nós estamos, um país acéfalo, com mensagens que são incoerentes e que não são coesas, sem respeito à ciência, com brilhantes sanitaristas que nos puseram na vanguarda desde lá de trás do Oswaldo Cruz, e que continuam existindo instituições que, apesar de estarem sucateadas, cada vez com menos recursos, mas nós temos cérebros fantásticos e que estão prontos a servir se chamados. Nós chegamos a essa situação bizarra de não termos um ministro efetivo da saúde. Nós chegamos a militarizar o Ministério da Saúde. Quando um país vai em guerra, eu não chamo médicos, eu chamo generais. Quando um país tem que enfrentar uma pandemia, você precisa chamar médicos, claro, gente que possa entender realmente o que está acontecendo. Então eu fico constrangido e com pena. Não era para ser assim. Milhares de vidas já foram ceifadas por uma falta de responsabilidade que vem desde cima e que encontra, e aí eu vou falar da desigualdade, que encontra um povo muito sofrido, com extremos de desigualdade. A nossa marca mais importante como país é sermos tão desiguais. Uma pandemia que irá levar ainda, acentuará a desigualdade, porque a sua primeira pergunta, Patrick, foi como eu, pessoalmente, estou levando o isolamento social. Estou bem. Eu estou aqui antenado, eu estou aqui trabalhando sem parar, envolvido em 1000 campanhas internacionais, com a OMS, com o Fórum Global Econômico, etc. Eu estou aqui no conforto do meu apartamento, até com vista aberta para o mar. Eu moro na Avenida da Atlântica. Por que eu tenho que me queixar? Mas quando eu olho para a maioria das pessoas idosas, que nós já somos 31 milhões, que vivem em vidas precárias, que dependem há muito tempo, única e exclusivamente, do SUS para ter alguma assistência médica. O SUS que deveria ser o orgulho de tudo que nós fizemos nos últimos 30 anos e que foi sucateado, com os gastos sociais congelados, desde o decreto do governo Temer, em 2007 e 2017, por 20 anos. As duas coisas que podem nos tirar do subdesenvolvimento, saúde e educação, ensino público, sendo enfraquecidas. E, no entanto, Patrick, o que está salvando a lavoura é o desprendimento, a abnegação dos profissionais da saúde que não estão deixando essas pessoas morrerem no desalento. No final, é o SUS
que nós assistimos ser dilapidado está conseguindo fazer com que o número de mortes não seja ainda maior. É uma lição. Não, eu imagino, ainda se não tivesse o SUS, em que situação que a gente estaria vivendo, né, doutor Kalash? E eu acho que esse momento, né, e eu tenho ouvido muitas pessoas aqui nesse espaço, eu acho que é um momento que a gente escancara, né, as nossas diferenças, né? Eu acho que a gente sempre soube dessas diferenças, mas a gente nunca parava para observar, né? Não fazia parte da nossa, engatávamos a nossa rotina de vida, de trabalho, a gente pouco olhava para os lados. De repente, um vírus como esse, né, tão microscópico, tão invisível, parou todo mundo, né? E cada um teve que olhar para si. E nós aqui, como brasileiros, eu acho que escancarou um país que sempre existiu, mas que a gente não dava muita atenção, que são essas diferenças. E é isso que eu queria até lhe perguntar, doutor Kalash, porque aqui a gente está vendo também muitas pessoas até abaixo de 60 anos, né, pegando aqui um recorte, que não conseguem chegar à velhice, por exemplo, com saúde, né, pelo menos com as grandes funções vitais, pelo menos. Então a gente tem até uma diferença se a gente se comparar, por exemplo, com a Itália, né? Lá sim, muitos mortos, muitas pessoas mais velhas. Aqui a gente tem até um recorte um pouco abaixo, que eu acho que tem a ver com isso, né? Com essas nossas diferenças. Fala um pouquinho sobre isso, doutor Kalash. Eu acho que é interessante para a gente entender um olhar também de um médico sobre essas questões. Um país tão desigual, e as estatísticas mostram isso há décadas, um país que é dos mais desiguais há muito tempo, em que a nossa elite, a nossa classe média, não estava interessada em olhar. Você passava indiferente. As mazelas todas sociais que não foram forjadas pela Covid, apenas, como você disse, a Covid as escancarou. Eu não consigo entender, Patrick, como alguém pode, há muitas décadas, se formar, por exemplo, em medicina e ser insensível à desigualdade social porque lida com ela todo dia. O pior cego é o que não quer ver. E tudo que está em torno de nós hoje e que está mais forte, está mais exacerbado, já existia, mas a sociedade como um todo escolhia não ver. A sociedade como um todo não, porque quem é pobre convive com a pobreza e vê a sua miséria todos os dias. Para a imensa maioria da população, vendo o ensino público deplorável, se já não era tão bom há algum tempo atrás, conseguiu piorar. E aí eu vou dizer uma coisa, Patrick, que eu acho que é uma mensagem que tem que ficar. A desigualdade é ruim para todos. Não é só para quem esteja abaixo da pirâmide. A sociedade que permite essa desigualdade, ela vai ser mais insegura. Você vai ter que viver cercado de segurança em carros blindados e só podendo fazer compras no shopping porque não tem coragem de andar no meio da rua. O que o senhor destacaria como coisas importantes para a gente olhar? Eu gosto muito acho que eu vi em algumas entrevistas do senhor um pouquinho sobre a possibilidade da gente ter humor, né, da gente conseguir ter um pouco de leveza. E uma palavra que é marca desse programa aqui, que também é propósito, fazer coisas que têm sentido, coisas que nos tornam unos, né, que nos conectam com a gente mesmo. Fala um pouquinho dessas possibilidades para a gente olhar para uma idade mais avançada, com mais qualidade de vida, com novas possibilidades, doutor Kalash. Patrick, o importante é você assumir, existe uma coisa que chama envelhecer. É gerúndio. Nós todos estamos envelhecendo. Não sou eu que já sou velho, não é você de meia idade, não é quem tem 17 ou 5 anos. Todos estamos numa trajetória que é de curso de vida. Foi o que eu trouxe na Organização Mundial da Saúde, essa experiência que eu tinha acadêmica na Inglaterra, de pensar em termos de trajetória de vida.
eu herdei na Organização Mundial da Saúde um programa que chamava Saúde do Idoso. Eu falei assim, não quero um programa de saúde do idoso, não. Eu quero um programa de envelhecimento de saúde. Para trazer essa mensagem de que estamos todos no mesmo barco. Segunda mensagem, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. E terceira, para chegar bem à velhice, depende de um esforço seu pessoal, mas depende de políticas públicas para que as escolhas mais saudáveis sejam as mais acessíveis, baratas e fáceis. Então, quando você pega aquilo que você falou no início do programa, de que nós precisamos de 4 pilares para bem envelhecer, é um pouco como se você pudesse acumular o capital de saúde, vem em primeiro lugar. Com todo o dinheiro no bolso que você tenha, se a sua saúde estiver fraca, você não vai envelhecer bem. Segundo, capital de conhecimentos. Nós temos que aprender sempre. Aprender desde a infância até a idade adulta, até eu estou aqui aprendendo o tempo todo. Porque se eu não tivesse aprendido alguma coisa, meu caro, você não me estaria entrevistando. Mas não sou só eu, um profissional. É aquele mecânico de automóvel que até 20 anos atrás precisava saber mecânico, hoje ele precisa saber mecânica e eletrônica. Ninguém lhe ensinou eletrônica, ele perdeu o emprego aos 40 anos e não vai encontrar outro emprego com facilidade. Então, com muita saúde, mais conhecimentos, a terceira coisa é você ter direito a participar da sociedade. Direitos. Ninguém vai ser bonzinho para mim, não. Eu vou gritar porque eu tenho direitos de participar. E com isso eu posso ampliar o meu capital social. Porque chega uma determinada hora que você tem que ter amigos, você tem que ter laços fortes com a sua comunidade, com a sua família, capital social, que vai lhe valer quanto mais quando você já se retirou do mercado de trabalho e não tem mais aquele ambiente de trabalho que lhe cercava. O quarto capital é muito duro falar dele, numa época de tanto desemprego, com tantos problemas que virão aí, que é o capital financeiro. Mas se você consegue compensar, tira o financeiro, mas se você tiver saúde, conhecimento do capital social, já vai adiantar muito. Se puder juntar o financeiro, maravilha. Mas aí vem o propósito. De que adianta você ter todos esses capitais se você não sabe por que acordou de manhã, que diferença você vai fazer de melhor num país voltando às mazelas e à desigualdade social, com tanta coisa a ser feita, se não tem mais o que inventar, vai fazer um trabalho voluntário, tem tantas causas importantes para abraçar, vai fazer com que esse mundo possa ser melhor, que você deixe um legado. E aí vem a experiência do velho. Eu não estou competindo com ninguém. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, uma missão, eu trabalho em envelhecimento há 45 anos, eu dei o estalo quando eu era muito jovem, felizmente, nunca olhei para trás. Dediquei toda a minha vida profissional a trabalhar sobre envelhecimento. Isso me dá um propósito de vida, dá uma missão. Não estou competindo com ninguém. O que eu quero é deixar um legado, que se lembrem de mim, deixar uma pegada. Eu quero hoje, talvez influenciar. Que dirá, meu Deus, que privilégio, poder inspirar, poder fazer com que alguém se lembre de mim quando daqui a pouco eu for-me embora. É esse legado que a gente quer. É fazer com que a gente não olhe para o umbigo e querer acumular mais. Eu só quero acumular um legado positivo para a construção de um país melhor e, de novo, repito, mais justo. Dr. Alexandre Kalash, como eu disse, uma referência internacional quando o assunto é longevidade e envelhecimento, né? E nessa entrevista ficou muito claro a preocupação que ele tem em relação a tudo isso que estamos atravessando por conta do coronavírus. Chegou a hora de conversar com um pensador do espaço público, Ciro Pironde, que costuma trazer a arquitetura para uma dimensão mais humana e menos elitista. Não à toa ele está à frente da chamada Escola de Humanidades, voltada a alunos do ensino médio, além de ser também um dos fundadores da Escola da Cidade, uma das principais instituições de ensino da arquitetura aqui no Brasil. Onde ele cumpre quarentena aqui no interior de São Paulo, a gente bateu um papo sobre o futuro da arquitetura, como ele vê também essa questão envolvendo o urbanismo. Vamos ouvir um trecho
dessa conversa com o Ciro Pironde. Sempre costumo dizer, Patrick, que a cidade é o maior invento humano, o artefato humano mais incrível que o homem foi capaz de fazer. E ele foi feito pensando no coletivo. Foi a vontade de estarmos juntos que inventamos as cidades, não é? Agora, eu acho que esse problema todo do vírus vai, no mínimo, nos fazer a voltar um pouco o pensamento para a dimensão coletiva da cidade, para a dimensão de que nós somos um todo, nós somos uma inteligência coletiva. Não podemos ser cada vez mais individualizados como vínhamos caminhando. E também vai fazer uma coisa fundamental, no meu entender, fazer a gente rever o nosso conceito sobre a questão do ambiente, do ecossistema. Nós vamos começar a dar mais valor aos nossos rios, às nossas montanhas, à questão dos ventos, do sol. Nós vamos, talvez, começar a visualizar novamente a dimensão da possibilidade de uma certa fraternidade na dimensão humana da existência da cidade. Essa é, na minha opinião, a grande virada que vai pelo menos indicar. Não digo que nós vamos fazer no minuto seguinte que isso acabar, mas com certeza nós vamos, de alguma maneira, nos colocar nessa direção. A cidade tem um sentido e uma direção. E o sentido e direção dessa cidade daqui para frente, no meu entender, será nós percebermos, a sua multiplicidade. Quando nós falamos de uma cidade como São Paulo não é única, não é? Se você pensar que em São Paulo de 3,5 milhões a 4 milhões de pessoas não tem o saneamento básico, quer dizer, é quase uma Barcelona inteira sem saneamento básico. Como pode ser numa cidade com essa característica nós ainda continuarmos nessa condição, a cidade mais rica da América Latina, ao mesmo tempo a cidade sem nenhuma dimensão de infraestrutura básica? Não pode, isso não pode acontecer, não deve acontecer, e nesse sentido eu espero que esse novo vírus nos venha alertar para algumas coisas assim. E acho que porque, de alguma maneira, ele traz também isso, né? De alguma maneira, esse somos todos um, né? Porque, por exemplo, é um vírus que surgiu lá na China, em poucos dias se espalhou pelo mundo enfim, o que mostra essa conexão, né? Essa coisa interligada que nós somos, né? E acho que as cidades, de alguma maneira, nos interliga, né? De alguma maneira. Então, talvez esse intervalo sirva para esse olhar, ainda que seja, né, professor? E aí eu queria também te ouvir, porque é uma mudança pessoal, né? Acho que é cada um olhando para isso de alguma maneira, né? Eu não sei se... Claro, eu tento trazer ter um pouco esse olhar otimista, mas é uma decisão muito pessoal também de cada um olhar, né? Claro, não, sempre será uma decisão pessoal, né? Mas eu acho que a decisão pessoal daqui para frente vai, inevitavelmente, olhar por essa janela da possibilidade do outro. Não vai ser mais aquela decisão pessoal onde eu só olho para mim mesmo, na minha condição. Não é possível mais pensar que a periferia está tão distante de nós. A grande cidade é a periferia. O Rio de Janeiro é o exemplo mais marcante disso, quer dizer, o Rio de Janeiro não é Copacabana ou a avenida do Leblon, o Rio de Janeiro é tudo aquilo que está no seu entorno, não é? E essa possibilidade de nós olharmos o outro como igual, não é? Eu acho que esse vírus deu esse intervalo que você fala, para a gente falar, opa, para onde estávamos indo? Afinal, a cidade foi feita para nós nos encontrarmos, propiciarmos alegria, felicidade, bem-estar para todos, ou a cidade foi feita para nós só nos confrontarmos e vivermos com medo e só transportarmos a mercadoria para alguns e não para todos, enfim. Essa dor, porque é uma dor, não é? Vai fazer, no meu entender, não uma mudança objetiva, não é um otimismo exagerado, mas sim quase que uma reflexão necessária. O arquiteto e urbanista Ciro Pironde aqui no Conversa da Pan.
Chegou a hora do Minuto Superação com o meu amigo José Luiz Tejon. Qual a mensagem dessa semana, Tejon? Olá, Patrick, Conversa na PAN. Hoje queria falar da superação para os pais, mães sobre suas crianças. Estamos numa crise, Covid-19. Quero dizer que de grandes dificuldades surgem grandes homens e mulheres. Então, atenção com as crianças. 3 regras de ouro. Primeiro, esperança. Não crie nas suas crianças um medo de viver perante incertezas, dificuldades. Sempre converse com seus filhos sobre a certeza absoluta de um mundo muito melhor daqui a pouco. Esperança. Segundo, sonho. Não esconda as realidades da vida na Terra. Mostre o que é uma crise, que isso sempre existiu e com coragem, estudo, cooperação, os seres humanos sempre vão vencer as dificuldades e transformam sonhos em realidade. Poder dos sonhos. Terceiro, coragem, liderança. Não diga que será fácil, que basta esperar. Diga, vamos juntos, filhos. Vamos trabalhar juntos, estudar juntos. Só conseguimos as coisas boas juntos, cooperando. Esperança, sonho precisa de coragem e liderança. Papais, mamães, avós, vovôs, padrinhos, madrinhas. É na crise que educamos as crianças para serem os melhores humanos e guerreiros do bem na luta pela dignidade da vida na Terra. Esperança, sonho e liderança. Educação para a vida. Papai e mamãe, fundamento da superação. Até a próxima. José Luiz Tejon. Aí está o nosso amigo José Luiz Tejon trazendo a sua mensagem, o seu Minuto Superação aqui no Conversa na PAN. E ponto final aqui no Conversa na PAN de hoje, claro, e no encerramento, já uma marca aqui do programa, as caricaturas que humanizam o podcast 45 do Primeiro Tempo, do meu amigo Érico San Juan, dos convidados da semana, aí o Kalash. Essa pandemia acentuará a nossa desigualdade social. Entrevista dessa semana que está muito legal e que nós trouxemos um trecho aqui no Conversa na PAN. Tem também aí o Carlos Burli, O Mar nos ensina o tamanho da nossa pequenez. Aí o trabalho do Érico San Juan. Siga ele lá no Instagram, @Érico San Juan, que faz um trabalho muito legal. Ele que humaniza aqui todas as caricaturas dos entrevistados da semana. Nós voltamos, claro, na próxima semana. Um abraço e até lá. Conversa na PAN com Patrick Santos.